Olá, criaturas do mundo subterrâneo. Boa tarde. Hoje o nosso papo será sobre a recuperação, sobre a revisão para a prova. Mas você que já fez a prova, você que já foi bem, pode ainda tirar proveito do que eu vou falar. Então fique atento, tá? Primeira coisa que você deve lembrar dentro do assunto da prova é que a França ela era uma monarquia absolutista antes da Revolução Francesa. E o que quer dizer isso? Isso quer dizer que o rei mandava em absolutamente tudo. Ele era o chefão, o todo-poderoso. Ele não respeitava, aliás, nem existia, uma constituição formal. Ele era a lei. A ponto dele dizer, você já sabe, l'état c'est moi. Eu sou o Estado. Je suis le sol. Eu sou o sol. Ele se achava o máximo. Se achava o sol. Ele se julgava o Estado. Imagine que acima dele não havia ninguém. Ele se julgava o sol. Portanto, a monarquia era uma forma de governo absolutista na França. Porém, haviam três estados: o clero, primeiro estado, depois a nobreza e abaixo da nobreza o resto dos franceses. Nessa última camada, nesses três estamentos, mas nessa última camada, ou nesse último estamento, estava a burguesia e o povão. Veja então que acima dos três estados estava o rei. O rei ocupava o topo da hierarquia, ele era o máximo. Abaixo dele estava o clero, que na França era majoritariamente totalmente católico. Haviam outras religiões, mas quem mandava e desmandava abaixo do rei era a igreja. A nobreza usufruía os benefícios e era parte do segundo estado. O povão e a burguesia carregavam o governo nas costas, pagando impostos. Beleza? Outra coisa, isso, olha, isso é muito importante. Aconteceu na França, aconteceu também com a família real no Brasil. A coroa francesa, a nobreza e o rei, eles gastavam mais do que arrecadavam. Outra coisa, eles viviam em encrenca com a Inglaterra. Ô povinho briguento, meu Deus do céu. França e Inglaterra viviam se dando empurrões. Antes da Revolução, a França, a Revolução Francesa, a França gastou uma fortuna ajudando os americanos a lutarem contra os ingleses. Mandou navios, mandou soldados, gastou uma nota. Isso custa, né? Manter soldados, investir na derrota militar da Inglaterra não deve ter sido fácil. Então a coroa, além de gastar demais, de cobrar impostos além daquilo que o povo podia suportar, enfrentou um outro problema um pouco antes da Revolução: uma seca. Foi uma época muito difícil e um período em que as pessoas não tinham comida. E casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Então, pense bem nessa situação. O rei ia ter problemas. O Estado francês, o terceiro Estado francês, ele era constituído, como você já sabe, por burgueses, por camponeses, pela população de modo geral. E essa população, ela estava farta, não aguentava mais. Porém, ela era relativamente desunida. Por quê? O camponês analfabeto lá nas províncias francesas, o cidadão urbano com algum conhecimento, né? De tal maneira que havia uma divisão dentro do terceiro estado que podia ser chamada divisão de esquerda e de direita, onde nós tínhamos os girondinos, que eram burgueses,
também pessoas que não faziam questão de tirar o rei do meio, naquele momento pelo menos. Até alguns apoiavam. Esses aí, os da direita, eram os girondinos. Havia os da esquerda, os jacobinos, povão de modo geral, e alguns líderes intelectuais também. Os jacobinos defendiam o fim da monarquia, o voto universal. Jacobino era de esquerda e era sufragista. Sufragista quer dizer, queria resolver tudo com eleições, o que é muito bom. Os girondinos, deixa estar e tal, se diminuir os impostos está muito bom para a gente, vamos tocando assim com o rei. Enfim, alguns até compravam títulos de nobreza. Então não esqueça disso, tá? Outra coisa também, quando a revolução, porque era uma panela de pressão, quando a revolução vai atingindo o momento de maturidade ou de maturação, onde a panela de pressão está prestes a ter uma explosão, a coisa começa então a atemorizar o rei. Ele temia a tal ponto que chegou a propor um parlamento, mas um parlamento onde não haveria condições de mudar muita coisa. Primeiro porque os três estados, cada um teria um voto. Imagine só que situação, né? Um voto do clero, um voto da nobreza e um voto do povo. Um voto da maioria, um voto. Isso não ia dar certo. Bom, a situação atingiu um nível tal, ninguém aguentava mais pagar impostos, foi até o momento em que ocorre uma rebelião e a queda ou a tomada da Bastilha. A Bastilha era uma fortificação militar, uma cadeia, e aquilo representou a queda, a invasão ali representou um ataque direto à monarquia absolutista. Por quê? Porque muitos soldados também tomaram o lado dos jacobinos. Eles também eram jacobinos, também eram pessoas do povo. O soldado, ele era parte do terceiro estado. Ah, claro que não, aqueles que ocupavam cargos mais elevados, né? Sargento para cima, né? Capitães, coronéis, generais, esses não, né? Mas o povão, e a queda da Bastilha representou então talvez a maior derrota, aliás, é simbólica, né? Simboliza simboliza a queda da monarquia absolutista francesa. Mas agora, falando um pouquinho de Brasil, né? Você sabe que o Brasil pagava impostos absurdos para Portugal. Durante o período da cana de açúcar, nós tivemos, inclusive, revoltas, como a revolta da cachaça, que nós já estudamos. Nós também tivemos um êxodo, uma saída das pessoas do litoral nordestino, das plantações de cana. Essas pessoas foram principalmente para Minas Gerais. Por quê? Porque nessa época havia a notícia de que o ouro dava assim, a céu aberto, era só você chegar em Minas Gerais e achar o ouro. Isso levou muita gente a mudar, tanto da Bahia quanto do Rio de Janeiro, para tentar a sorte em Minas Gerais. Essa é uma situação que vai gerar um êxodo e uma busca desenfreada para a obtenção de riqueza, né? Isso faz com que aquela região de Minas Gerais comece a ficar salpicada de cidadezinhas, que depois ficam cidades até relativamente grandes, como Mariana, Vila Rica, e uma cidade composta de pessoas de diferentes origens. Como era uma região composta de pessoas de diferentes origens, havia naquelas localidades algumas pessoas que tinham um pouco mais de cultura. Além do que, não esqueça que tinha gente de todo lugar nas Minas Gerais e tinha gente que ia
até a beira-mar, ali pelo caminho que desce de Minas Gerais e vai sair nos portos de exportação de ouro, e especialmente em Paraty, onde é uma cidade histórica hoje. Por ali escoava-se o ouro, outras vezes pelo Rio de Janeiro, mas os navios encostavam ali, até pela proximidade de descer de Minas Gerais e lá. Mas quem desce do interior de Minas para o litoral, conversa com os marinheiros trazem ideias, ideias iluministas mudam a cabeça das pessoas, e isso vai fazer com que alguns dos habitantes de Minas Gerais comecem a fermentar ideias revolucionárias. Os trabalhadores, não, mas os intelectuais, sim. Haviam pessoas como jornalistas, militares, como foi o caso de Tiradentes, que tinham contato, entre outros, pessoas um pouco mais esclarecidas, como padres, comerciantes e até mesmo alguns militares, como foi o caso de Joaquim Silvério dos Reis, que acabou traindo todo o movimento. Mas lembre-se, os componentes da sociedade mineira eram de diversas regiões e dentre eles haviam também pessoas com um pouco mais de cultura. Nessa época, você não pode esquecer que Portugal passava por uma situação difícil. Em 1755, Lisboa sofreu um terremoto, arrasou Lisboa. Mas desde 1750, o Marquês de Pombal, que era um déspota esclarecido lá em Portugal, já vinha apertando a cobrança de mais impostos, mais impostos. Quando teve o terremoto, então, eles queriam tirar o máximo possível, né? Chamava-se o quinto inicialmente, depois virou a derrama, mas o quinto era a quinta parte. Imagine, 20% de qualquer quantidade de ouro que você tirasse ia para Portugal. E Portugal, como os franceses, gastava muito mais do que arrecadava. Eles viviam nababescamente nas cortes, né? Então, para não ter sonegação de impostos, isso causa revolta e vai causar inconfidência mineira, assim como na França, toda aquela situação foi causando um ódio, um rancor. Em Minas Gerais, a cobrança desse quinto, ou da quinta parte, como eles falavam, e depois a derrama, que era a cobrança igual, independente de você ter tirado ou não ouro, você tinha que pagar, como se tivesse tirado. Isso levou ao endividamento, ao rancor e à vontade de fazer uma inconfidência, e fizeram, né? Muito bem. Só que aí tinha um outro problema. Os portugueses estavam ligados num desvio que estava acontecendo, principalmente por parte de alguns religiosos e também contrabandistas, que levavam ouro escondido dentro de imagens. Imagens feitas de madeira, mandadas para Portugal, mas elas eram ocas por dentro. Era um pau oco. Por isso até hoje se diz, esse é um santo do pau oco. Para não ter esses roubos, para não ter esse contrabando de ouro, Portugal institui as casas de fundição. Era um lugar onde obrigatoriamente todo mundo tinha que fundir o ouro. E por quê? Porque o ouro, quando é coletado, ele vem na forma de faíscas, né? Essas faíscas, é chamado faísca tecnicamente, né? Mas são pepitas muito pequenininhas que precisam ser fundidas. Senão fica igual uma areiazinha. O ouro precisa virar uma barra. E aí é que Portugal sacou o que tinha que fazer. Tinha que fazer a casa de fundição. E cada lingote fundido recebia um número. Isso vai dificultar o contrabando, porque tem que fundir. E agora quem domina as casas de fundição? Os portugueses, de tal maneira que tinha um carimbo real e não dava para escapar dessa vigilância, tá? Outra coisa também, gente, a Inglaterra, ela sempre comandou o comércio mundial. A França tinha uma raiva muito grande. Quando Napoleão vai tomar o poder, ele vai querer invadir a Europa inteira e consegue, só não invade a Inglaterra. Mas ele toma conta da Europa, invade a Espanha, tira o rei da Espanha, coloca o irmão dele no poder. Napoleão era fera.
Em Portugal, a família real veio embora para o Brasil por culpa da invasão napoleônica. Mas tinha uma coisa, preste bem atenção. O bloqueio continental que Napoleão impunha à Europa não conseguiu tirar do meio do caminho a força dos ingleses, em especial porque os ingleses tinham capital e os franceses tinham dívidas. Os franceses queriam tirar os ingleses da vida comercial porque eles queriam um monopólio francês. Eles queriam mandar. Mas os ingleses eram muito fortes. Por quê? Porque a Inglaterra estava em plena revolução industrial, crescendo, acumulando capital, guardando dinheiro. Isso ajudou uma categoria nova de pessoas na Inglaterra, a burguesia, a enriquecer. E essa burguesia queria manter o comércio, eram eles os donos das fábricas, né? E, em primeiro lugar, toda essa movimentação na Inglaterra trazia riquezas para a Inglaterra. Claro, riqueza para a Inglaterra e prejuízo para os trabalhadores, né? Os trabalhadores ingleses foram sempre sufocados, mal pagos, né? Mas a Inglaterra não estava nem aí com isso. A Inglaterra metia o bico em tudo quanto era coisa, né? Até na Guerra do Paraguai, que é um assunto que nós vamos estudar depois. Mas a Inglaterra explorava e por isso que enriquecia, porque tirava dos pobres e acumulava a riqueza na mão dos ricos. E a França tinha uma raiva muito grande, não sei se é bem raiva, não, acho que é mais inveja, sabe? De tal maneira que nós podemos ter quase que certeza que essa raiva francesa, ela motivou essas constantes guerras. Mas a Inglaterra também, lá dentro da própria Inglaterra, existiam insatisfações, tá? Os americanos se livraram da Inglaterra. A independência foi com a ajuda da França. E dentro da Inglaterra também haviam problemas, tá? Eles quebravam as coisas, destruíam fábricas. Claro que não conseguiram vencer, mas se impuseram, tá? Foi o ludismo e o cartismo que aconteceu na Inglaterra. Os homens, eles foram ficando bravos com aquele sistema de exploração inglês. Então, sinta o drama, o conjunto de uma época, né? Inimigos franceses contra os ingleses, norte-americanos querendo se livrar da Inglaterra, a Inglaterra se metendo em tudo, Portugal devendo até as calças para a Inglaterra, terremotos em Portugal, na Inglaterra o povo querendo se revoltar. Em resumo, uma turbulência que causava diferentes problemas ao redor do mundo. Mas não esqueça, nessa ocasião, começam a surgir as ideias iluministas que vão fazer a independência acontecer em diversos países, nos Estados Unidos, no Haiti, depois na América Latina, por último, no Brasil, claro, a gente está sempre por último, mas na própria Inglaterra existiram movimentos internos, também como o ludismo e o cartismo, que eram assim formas de se revoltar. Portanto, uma época de revoltas, uma época de ideias em Minas Gerais, nos Estados Unidos, no Haiti, nos países latino-americanos. Portanto, isso que nós fizemos aqui hoje foi só para dar para você uma revisão de conteúdo. Se você prestou atenção, vai se dar bem. Se não prestou atenção, assista de novo, porque você vai ir bem nessa prova se você ouvir 2, 3 vezes esse vídeo. Um beijo no coração.